Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a Páscoa na visão espírita. Mais uma vez quero lhe agradecer por estar assistindo os meus vídeos, compartilhando-os, se inscrevendo em meu canal. Já estamos com quase 2.600 inscritos. Já são quase, esse mês de abril vai fazer 3 anos em que tivemos a feliz oportunidade de começar esse trabalho aqui no canal do YouTube. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho e a continuidade do trabalho, porque ainda vivenciamos a pandemia. Ela não terminou, mas praticamente terminaram já as lives, terminaram já o grandioso trabalho que foi feito durante a pandemia através da internet. E como eu comecei esse trabalho, eu vou continuar com esse trabalho enquanto tiver a oportunidade de fazer isso, porque eu reputo como importante nós colocarmos à disposição de todas as pessoas mensagens sempre positivas e otimistas que a doutrina espírita traz, nos falando da bondade e da justiça de Deus, nos falando de nosso irmão maior, Jesus, como nosso guia e modelo. Por isso, mais uma vez, meu agradecimento a Deus pela realização do trabalho e a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm feito comentários, sugerido temas também. Mas a Páscoa chegou novamente. E ela é, a Páscoa, uma das mais antigas e importantes comemorações religiosas. A Páscoa é uma data amplamente conhecida ao redor do mundo, que reúne tradições de diversas culturas e religiões. Para os católicos, a Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo após sua morte na cruz. Para o judaísmo, a data celebra a libertação dos povos judeus que foram escravizados no Egito e de lá foram tirados por Moisés. Ainda além e até mesmo fora do cristianismo, as culturas pagãs mediterrâneas também comemoravam a Páscoa por meio do culto à Ostera, deusa da primavera e fertilidade. Mas a pergunta é, e quanto ao Espiritismo? O que o Espiritismo tem a dizer sobre a celebração da Páscoa? Inicialmente é importante salientar que a religião espírita, o Espiritismo, apesar de ser uma religião cristã, ela possui algumas diferenças quanto à interpretação de certos acontecimentos bíblicos. Um desses acontecimentos é o momento da ressurreição de Jesus. Porque para o Espiritismo, uma vez que o corpo é desconectado do espírito, a sua decomposição se inicia imediatamente. E, portanto, é impossível que aconteça uma ressurreição corporal, física. A morte do corpo físico, ela ocorre quando cessam as energias que sustentam esse corpo. Cessada essas energias, o corpo desfalece e aos poucos ele vai ocorrendo o que com ele? Uma decomposição. E a física nos indica que é impossível a reconstituição do corpo físico. Ele morreu, ele vai decompor. E o Espiritismo entende dessa forma, que o corpo físico usado por Jesus, que foi um corpo humano, ele foi se decompondo, mas ele, Jesus, espírito como nós somos espíritos, permaneceu vivo. Então, existem interpretações diferentes entre as religiões. E nós entendemos que isso é absolutamente normal e natural, porque cada um de nós se encontra em um momento de evolução espiritual, evolução intelectual, e cada um de nós crê naquilo que acha que é o certo.
que é o correto. E com o passar do tempo nós vamos analisando para que a gente entenda se aquilo que acreditávamos, se é o verdadeiro ou não. Então, dessa forma, Jesus teria aparecido para Maria de Magdala e também aos seus discípulos em seu corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. O perispírito é aquele que faz a ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito acompanha o espírito depois da morte do corpo físico. E é por esse motivo que o espiritismo não comemora a Páscoa como o catolicismo, uma vez que não reconhece a ressurreição física de Jesus, que é algo impossível em termos de física. Contudo, os espíritas defendem a ideia de que a vida imaterial é inexaurível e que a morte, ela não existe senão no campo material, que foi o que aconteceu com Jesus. Por isso que Jesus sempre esteve presente, como prometera. Ele nunca havia morrido. O que morreu foi o seu corpo físico. Ele, como espírito, permanecia e permanece vivo. Independente da escolha de uma data, como a Páscoa, Jesus e os seus ensinamentos devem ser relembrados e praticados em todos os dias das nossas vidas, porque ele, Jesus, permanece vivo entre nós. Para nós espíritas, Jesus é o governador espiritual do planeta. Todavia, apesar de não acatarem a interpretação da ressurreição carnal de Jesus, nós, os espíritas, não invalidamos a celebração da Páscoa de modo nenhum. Entendemos que cada um tem o direito de usar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, da forma como o quiserem. Além de respeitarmos todas as manifestações religiosas das diversas igrejas, essa vertente do cristianismo, ou seja, o espiritismo, encara a Páscoa como uma oportunidade para celebrar a liberdade, tanto dos judeus no Egito, quanto de qualquer outro povo. Além disso, os chamados 10 mandamentos, recebidos por Moisés, devem ser lembrados nesse dia como o primeiro código que incorporou a moral e o amor a Deus e as nossas bases sociais. Até mesmo a ressurreição de Jesus é tida, enfim, como um momento para homenagear a imortalidade do Espírito. Ali, Jesus nos mostrou e provou que o Espírito permanece vivo, o Espírito é imortal. Então é mais uma oportunidade de estabelecermos uma comparação entre aquilo que milenarmente se acredita e aquilo que há 166 anos, com o surgimento da doutrina espírita, começamos a aprender de modo diferente, que somos espíritos imortais. É fato dizer que os espíritas não comemoram a Páscoa, como os católicos ou os judeus, mas a doutrina espírita reconhece essa data como um momento de reflexão, de manifestar nosso amor a Deus e ao próximo também, e de praticar os ensinamentos de Jesus. Para o Espiritismo, a Páscoa deve ou deveria acontecer dentro de nós, a cada dia de nossas vidas. Enfim, nessa data, domingo de Páscoa, reflita, ame, medite, tome consciência de seus atos e de seus valores, vivencie a compaixão e a caridade que ele, Jesus, nosso irmão mais evoluído, nos ensinou. Permita essa renovação para que ela se repita a cada dia. E no fim, vale lembrar que a Páscoa representa a vitória da vida. E no Espiritismo, a vida é definida pelo amor. Que todos nós possamos ter um feliz
domingo de Páscoa, porque esse é mais um domingo em que as famílias se reúnem, se abraçam, trocam confidências. Mas nós deveríamos, neste domingo, como nos demais encontros que tivermos com os nossos amigos e familiares, falarmos um pouco mais de Jesus, relembrarmos mais um pouco dele, para que ele não seja esquecido, porque isso nunca acontecerá, mas que ele seja lembrado realmente aquilo que ele veio nos trazer, o amor a Deus e o amor ao próximo também. E, de minha parte, desejo a todos um feliz domingo de Páscoa. Fiquem bem, fiquem em paz.